Lembrando que a nossa ideia é chegar em como se construiu aquilo que nós vimos de doutrinas da salvação que estão aí batendo nas igrejas e como isso tem feito um estrago tão grande na forma de pensar dos cristãos. Nós começamos, a nossa intenção era dar um viés histórico para nós entendermos que as teologias elas se adequam a uma história. Então não existe uma teologia que dê conta de tudo, mas normalmente é uma distribuição de óculos para você enxergar as coisas. Então você pode colocar óculos diferentes e todos eles vão ser teólogos. Então é normal você ouvir, mas o teólogo da igreja tal, é porque ele colocou o óculos de lá e ele está enxergando o mundo com os óculos de cá. Eu gostaria de colocar um óculos em vocês para enxergar como eu enxergo, mas eu gostaria que vocês fossem bem críticos para não querer enxergar como os outros estão querendo que você enxergue por aí. Vimos a história da igreja, porque é nesse contexto que esse discurso de salvação ele se constrói. Vimos que até o ano 300 foi uma igreja perseguida, sofredora, aquela igreja que teve o seu primeiro contato com apóstolos, chamamos de igreja primitiva, e aquela igreja lá atrás, sofredora, ela tem sido o alvo de todos os movimentos cristãos de todas as épocas. Quando nós chegamos em Agostinho, quando nós chegamos na Reforma Protestante, quando nós chegamos nos Anabatistas, quando nós chegamos nos irmãos de Plymouth, o grande desejo desses irmãos sempre, eu quero voltar para lá. Eu quero voltar para lá. Enquanto existe dentro do seio da igreja uma predisposição de afastar-se, sempre um remanescente quer voltar para aquilo de onde eles saíram. Então nós não queremos que você se identifique com um grupo que está fugindo, nenhum que está querendo, mas que haja no seu coração também o desejo de buscar de onde é que nós saímos. Ou seja, nós retornamos para a igreja da Bíblia. Nós vimos então o sofrimento desses primeiros irmãos. Vimos depois que num determinado momento eles deixam o sofrimento, deixam de ser a igreja perseguida e eles passam a ser a igreja imperial. E aí nós começamos aquele momento histórico a partir do Concílio de Nicéia, quando o Estado diz: você tem que crer dessa maneira, se você não crer, você está atacando o Império Romano e você vai ser boicotado pelo Império por causa disto. E começa um outro tipo de perseguição, que é a perseguição àqueles que perseguem a igreja sofredora e os princípios colocados lá atrás. Ontem nós vimos sobre nessa igreja que começa com o governo, com o Estado, o primeiro cisma que tem nessa trajetória. Cisma é separação. Primeiro grupo que larga isto, que é a divisão entre a igreja romana e as igrejas do Oriente. Por que decidi passar por esse caminho com vocês? Porque nós vamos perceber que normalmente as grandes construções teológicas e, no meu ponto de vista, errôneas, elas partem na sua origem do Ocidente. E nós vamos perceber que o Oriente, ele sempre mantém alguma coisa, lembra, todos querem voltar para lá. E os do Oriente, eles sempre olham para lá e muitas coisas de estrutura da igreja perseguida nós vimos ali também no Oriente. Então, a ideia era essa, trabalhar o que eles pensavam em termos de organização, o que eles trabalharam em termos de valores, de doutrinas, para que nós pudéssemos entender onde é que nós estamos dentro desse contexto histórico da igreja. Hoje nós vamos ver sobre a Reforma Protestante.
Eu não sei quantos de vocês já colocaram uma tarjeta aqui, o dia da Reforma Protestante, né? Ou se você colocou na sua rede social os sola, e a gente tem aquele orgulho de colocar os solas, né? A verdade é, a Reforma Protestante, ela trouxe um despertar maravilhoso na história da própria igreja, mas também ela deixou muito a desejar, e é por isso que logo há um movimento que ele bate de frente com os reformadores, e desse movimento que saem os reformadores, estamos nós lá, os irmãos de Plymouth lá, querendo dizer, nós não queremos isso, nós queremos mais. Nós queremos nos aproximar daquela igreja sofredora, aquela igreja de Atos dos Apóstolos. Mas eu gostaria de, pensando com vocês sobre a Reforma Protestante, olhar aquilo que ela foi boa e aquilo que ela falhou. E normalmente eu digo, eu não sou protestante, porque eu não saí da Igreja Católica, eu não protestei nada contra eles. Eu estaria mais como protestante dos protestantes, para poder falar, nós precisamos nos aproximar mais. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 6 até o versículo 8. Talvez esse seja um dos versículos interessantes para esse contexto da Reforma Protestante. Diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma coisa interessante é como o Evangelho se estende aos gentios, e a revelação disto vem com o apóstolo Paulo, quando ele fala da maravilhosa graça que atinge, se estende a todas as pessoas. E o que nós vimos é que, quando isso acontece, que essa verdade é declarada aos poderes que estavam querendo saber o que vai acontecer. Há uma revolta muito grande, porque eles veem os passos que Cristo dá para levar a salvação a todos os homens. Se você vai olhar o contexto das Escrituras, você vai ver como é que os demônios ficaram brabos quando eles souberam, não é só uma proposta para Israel, mas a proposta é para todos os homens. E nós vimos que as manifestações, elas dobram em relação ao Velho Testamento, dobra, ou seja, há um movimento espiritual muito grande em tudo isso. Ele fala da graça. A palavra dessa mensagem maravilhosa, ela é trazida à tona no movimento protestante. Sem dúvida nenhuma, há uma corrida em buscar de volta esses valores, e de fato, esses valores foram bem trazidos de volta, porque eles acompanham bem mesmo a igreja sofredora. Não é nenhuma novidade. Nós vemos os donatistas, nós vemos os valdenses, todos eles já estavam buscando essas coisas. Mas nesse movimento político que acontece dentro da igreja de Roma, é que traz à tona todas essas verdades. Por que isso surgiu, é a questão. Eu sempre falo, será que Lutero estava numa cadeira de balanço e de repente ele falou, ei, está alguma coisa errada aí, vamos protestar contra isto? Não, eu sempre digo, o que está acontecendo é que há toda uma pressão em cima daquelas pessoas para que fosse ou se tornasse condizente o estilo de vida deles com o que estava escrito. Nós vemos que o que estava acontecendo na história dessa igreja professa era alguma coisa horripilante e totalmente contrária a todos os princípios enumerados em o Novo Testamento.
Primeiro, críticas e abusos na igreja medieval. Essa igreja que casa com o Estado, e ela começa a fazer os seus concílios e as suas crenças, elas tomam um rumo que se torna inaceitável. Primeiro, as indulgências. Eles criticam as indulgências, que era uma forma de se pagar pelo perdão do pecado. Então, criou-se a ideia de um purgatório. Então, dizia o seguinte: se você morre, você tem que ir pagar um pouco do seu pecado no purgatório. Mas existe uma forma de eu resolver isso, você pode pagar, para não ter que sofrer muito no purgatório. E na história nós vemos que isso se tornou uma praxis. Os itinerantes, eles estavam fazendo essas cobranças, que eram chamadas das indulgências. Tinha ainda a simonia. Lembra que simonia vem de Simão. Lembra daquele que falou assim: não, nós queremos esse poder para nós. Quanto é que eu tenho que dar de dinheiro para poder ter esse poder? Lembra no Novo Testamento? E ali estavam se vendendo isso. Se vendendo, empoderando as pessoas, comprando-se as pessoas, e elas estavam se sentindo bem dentro daquele movimento, pagando por dinheiro. E estava havendo isso, a simonia, a moral do clero. Nós vimos na história da igreja clero que estava totalmente corrompido, vidas totalmente tortas. Existem alguns filmes seculares que mostram toda a podridão que havia dentro da igreja, como Em Nome de Deus, um dos filmes, e mostra que a conduta daquela igreja não era tão santa como se pensava ou quando se exigia que as pessoas crescem. Nós vemos que tinha um outro problema sério com relação à autoridade das Escrituras. Porque o que eles faziam a tradição eclesiástica vale mais do que as Escrituras. Se nós nos reunimos aqui num concílio e nós tomamos uma decisão, é aquela decisão que todos vão ter que crer. Mas a Bíblia diz diferente. Não, o concílio diz isto. Então nós seguimos aquilo que se constrói, aquilo que se autoriza. E a igreja, cada vez ela vai construindo mais coisas longe do padrão divino. E aí se você for procurar quais eram as práticas, né? Nós tratamos aqui das indulgências, mas existem muitas, como a própria idolatria, uma briga entre o Oriente e o Ocidente sobre isso. Podemos ter um monumento aqui e cultuar, até quando isso é culto. Então, isso era decidido nos concílios. Então, agora eu estou vendo essa situação, estou vendo do lado de baixo passando os valdenses, estou vendo a história dos donatistas, e eu digo, não, mas isso está errado. E tem uma areia no sapato desses teólogos católicos, porque não está condizente com o que deveria estar. Outra coisa é a justificação. Nós vemos que era diferente a forma de salvar por mérito. O que se apregoava é isso: eu posso pagar, eu posso merecer, eu posso fazer, se eu fizer isto. Eu contei para vocês, num dos momentos nossos, em que quando alguém ia para a guerra pela igreja, ele recebia perdão de pecados. Então, se você for nas cruzadas, você está perdoado, você não vai mais para o purgatório. E os ricos mandavam um outro para lá, para a guerra, para morrer na guerra, para eles ficarem com o perdão que estava sendo fornecido pelo Papa. Então, isto também começa a ser questionado. A minha justificação diante de Deus vem pelos meus méritos, eu posso comprar isto? Uma penitência resolve isto? Ou o justo viverá por fé? E começa o questionamento. O acesso às Escrituras. Nós vemos que é um tempo onde começa a imprensa chegar,
Começa as publicações de livros. Lembra? Pedro Valdo, rico, vende tudo e manda fazer uma tradução num francês arcaico das Escrituras. Isso começa a passar pelo povo e nós olhamos o acesso e eles dizem, mas é bom, é necessário que não só os bispos, os padres tenham acesso às Escrituras, mas esse acesso precisa ser democratizado. O povo precisa ter. E esse já era um sonho lá de trás, mas que agora está pressionando em cima dessas pessoas que estão dentro da igreja ali. Ou seja, a reforma não nasce do nada, ela nasce de uma crise longa. Entenderam isso? É importante saber isso. E quando Lutero ou Calvino, eles partem para poder fazer a reforma, na verdade isso não sai do nada. Há uma pressão social em cima disso. Há uma série de grupos que estavam reunindo de forma diferente, estavam sendo agredidos por serem diferentes, e sem dúvida nenhuma isso foi uma pressão muito grande. Então, veio a reforma. Os princípios centrais da reforma. Sola Escritura. Eu penso às vezes que Lutero estava querendo ficar livre do Papa. Quando ele diz só as Escrituras, ele diz, eu não quero o Papa mandando em mim. Somente as Escrituras. E a gente fala assim com um bater no peito, só as Escrituras. E parece uma coisa bonita, mas uma coisa interessante é que aqueles que falaram só as Escrituras, eles estavam apoiando a morte de pessoas que batizavam crentes e não aceitavam o batismo infantil. Havia uma forma de matá-los que era afogamento. Então, a criança era batizada e eles vinham e batizavam de novo. Aí eles dizem, tenha terceiro batismo, e afogava a pessoa. Ou seja, se é só as Escrituras, como é que se mantém o pedobatismo? Se é só as Escrituras, por que batizar uma criança? Ou seja, havia uma certa contradição, mesmo nos reformadores, mas é importante quando você fala é só as Escrituras, porque ele traz à tona uma necessidade para a igreja. No momento em que ela se desvia grandemente das Escrituras, surgem homens que dizem, precisamos voltar para as Escrituras. Ou seja, se houve algum problema de percurso, não nos interessa, porque o discurso estava pronto, o discurso estava certo, somente a Bíblia. E hoje, se nós estamos numa igreja que falamos assim, o importante são as Escrituras, nós temos uma coisa muito clara, e isso foi trazido à tona, foi trazido novamente à memória do povo, a importância das Escrituras. Vamos para os valdenses? Quando eles tentaram destruir os valdenses, que os perseguidores, eles foram atrás para matá-los, queimavam seus livros, queimavam as cartas que eles trocavam. Eles vêm com um relatório e dizem, nós não podemos acabar com esse povo, porque eles ensinam as crianças à noite escondido. As crianças saem decorando livros, salmos, e elas estão decorando, elas estão sabendo. Ou seja, há uma importância muito grande nisto, e aquela preocupação de vários grupos, ele aparece agora com a voz de Lutero. Ou seja, somente as Escrituras, nós precisamos olhar isto. E se nós acreditássemos mesmos que é só as Escrituras, eu estaria investindo tempo em ensinar as Escrituras para os meus filhos. Nós estaríamos envolvidos com os nossos pequenos para educá-los no conhecimento das Escrituras, no temor do Senhor, no olhar crítico, como a Bíblia é a palavra de Deus. E aí
aí sim nós vamos estar vivendo aquilo que se propõe lá na reforma. O segundo ponto principal do sola fide, justificação pela fé. Agora não faz muito sentido para nós, mas você imagina dentro de uma sociedade que ela pensava que podia justificar-se pagando, perseverando, que ela tinha que se moldar à religiosidade. E, de repente, aquelas pessoas que estavam vendendo os seus bens e entregando para a igreja, numa forma de ser justificados diante de Deus, levantam-se esses homens e dizem, não, sola fide, somente a fé. Você só pode ser justificado diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós vemos ainda somente a graça. A salvação pela graça. De repente surgiram esses homens que, no meu ponto de vista, homens corajosos que disseram, não existe uma outra forma, é graça. Ele disse, o Papa não pode perdoar os seus pecados. Você não pode pagar pelos seus pecados. Somente a graça pode salvar você do peso do seu pecado, do poder do seu pecado, das entranhas do seu pecado. Somente a graça. Ele é somente Cristo. Cristo é o único mediador. Naqueles que estavam acostumados a olhar os santos como mediadores, aqueles que se sentiram tão incapazes de chegar diante de Deus, que colocaram as medianeiras para poder fazer isso. Ele diz, somente a Cristo é o nosso mediador. Ou seja, sem dúvida nenhuma, era uma mensagem que naquele contexto enaltecia a pessoa de Cristo, colocava a pessoa de Cristo no seu devido lugar. E ele diz ainda, só lhe deu glória, tudo para a glória de Deus. Não para mim, não para a igreja, não para o sistema, não. Tudo que devemos fazer é para a glória de Deus. E é interessante que os cristãos também sabiam muito bem disso, né? Os de Donato, os donativos sabiam muito bem o que é isso. Eles souberam o que era morrer para a glória de Deus. Os valdenses souberam o que era viver para a glória de Deus. E eles queriam viver para a glória de Deus. Mas surgem esses homens e diz, a glória é dele. A glória é dele. Não tem lugar para orgulho, não tem lugar para o eu, não tem lugar para a religião, não tem lugar, não. O lugar é a glória de Deus. Principais reformadores. Foram muitos. Se você olhar a história, é muito. Mas eu sei que aguentar 7 dias aqui comigo vai ser difícil. Imagina se nós olharmos todos eles, né? Mas nós temos Martim Lutero, na Alemanha. Foi ali que ele começa o momento de protesto. Eu tive alguns privilégios na minha vida. E um deles foi ir naquela cidade, ver aquela capela, onde as reuniões aconteciam, onde o movimento protestante dava o seu início. Eu pude conhecer aqueles castelos ali ao redor, onde toda essa história estava acontecendo, e Martim Lutero estava ali. E as frases atribuídas a ele, justificação pela fé, catecismo, e nós vamos ver a tradução da Bíblia. É incrível na história da igreja, quando aquelas pessoas que amaram mesmo a palavra, elas se envolveram tanto que elas queriam que a Bíblia fosse sempre mais conhecida. Se você olhar Lutero, faz coisa semelhante. Se você olhar J.N. Darby, coisa semelhante, tradução da Bíblia, exposição da Bíblia. E Lutero foi este homem. Nós tivemos João Calvino em Genebra, alguém que ouve Lutero e ele começa a olhar o pensamento ali e ele vai desenvolvendo um sistema para poder fechar as contas. Honestamente, eu acho que fracassou, mas ele fez. E sem dúvida nenhuma, os resultados que surgiram ali,
eles ainda fazem os cristãos pensarem até nos dias de hoje. A teologia sistemática é isto e aquilo. E Lutero fala da soberania de Deus. Eu discordo da forma como ele fez, mas Deus continua soberano. Deus continua fazendo aquilo que Ele quer, da maneira como Ele quer. E ainda que surjam homens que levantem contra Ele, Deus continua soberano. Nós vimos ainda Zwinglio, em Zurique, na Alemanha, numa reforma litúrgica, numa ênfase bíblica, num desejo de retornar. Eu estou certo que todos esses homens, eles tinham no seu coração um desejo de voltar a ser aqueles que saíram lá de baixo. Eu sei que muitos querem ser grandes, muitos querem se relacionar com o que está fazendo sucesso, mas os homens de Deus que surgiram na história, eles sempre queriam retornar, eles sempre queriam voltar. Depois tem John Knox, na Escócia, que ele pega as ideias calvinistas e ele transforma na igreja presbiteriana, que tem o seu espaço na história também. Podemos não concordar com tudo, mas preciosos são aqueles que olham para as Escrituras e amam as Escrituras e procuram acertar na sua vida. Desse movimento todo, alguns ramos principais acontecem, por exemplo, o luteranismo na Alemanha, na Escandinávia, os reformadores calvinistas na Suíça, na França, na Holanda, o anglicanismo, que surgiu depois na Inglaterra, numa ruptura política. Depois vem os anabatistas, que é um pouco depois desse movimento protestante. E a minha filha falou assim, você tem que falar o que é anabatista. E aqueles que falavam assim, nós não aceitamos o batismo de criança. Nós não aceitamos o pedobatismo. Eles dizem, a Bíblia é clara, o batismo tem que ser batismo para aqueles que creem, que são conscientes. Mas eles chegaram a essa conclusão, que era lá dos sofredores, e eles não se calaram. Eles começam toda aquela... é chamado do braço radical do protestantismo. Então, eles vamos falar um pouco mais sobre as perseguições que eles sofreram. Consequência desse grupo que resolve se rebelar com a religião que estava mantendo toda aquela situação. Guerras e arranjos políticos. Lembra que as igrejas sempre estavam ligadas ao Estado? E sempre há o da esquerda em relação ao poder. E aí começam as grandes confusões, porque funcionava mais ou menos assim. Se eu estou na Alemanha, a religião da Alemanha é tal. Se eu estou na Suíça, a religião oficial é tal. E havia toda a busca para que cada um fosse daquela religião. Então, havia uma disputa e arranjos políticos. Vem a Contra-Reforma no Concílio de Trento da Igreja Católica, ou vamos ter uma Contra-Reforma, vamos partir para a luta. E quando nós olhamos toda como consequência histórica, o avanço que houve na área de educação no mundo. Vocês sabem por que os Estados Unidos têm todo esse poderio econômico e cresceu tanto em relação a todas as nações? Estados Unidos ele foi administrado, criado pelos protestantes. E o resultado é que os protestantes chegaram e eles ensinaram a ler. Eles fizeram as escolas, a ampliação da escola. E quando você coloca a educação e as pessoas são educadas, elas aprendem mais e a educação transforma as pessoas. Eu sei que quando nós pensamos numa escola bíblica, como estamos acontecendo nessa semana, é muito conhecimento, é muita coisa que a gente ouve que a gente não estava percebendo, mas isso faz a gente crescer, isso modifica as pessoas, isso modifica o ponto de vista, a construção de mundo das pessoas.
Quando nós olhamos a própria história do Brasil, veio a igreja de Roma e eles trabalharam muito bem, principalmente com os indígenas, mas eles pregavam para os indígenas, quando os padres saíam, os índios voltavam para o paganismo. Eram catequizados, mas eles retornavam. Quando nós chegamos no Nordeste, nós vimos que os holandeses cristãos chegaram lá e eles começaram a ensiná-los a estudar, a ler, a escrever. E quando eles viraram as costas, eles tinham a alfabetização, o conteúdo, o acesso às histórias, e eles se mantiveram por causa disso. E sem dúvida nenhuma, isso é um resultado do protestantismo, do cristianismo. Isso é um resultado. Há ainda uma pluralidade confessional no Oriente. Ou seja, começa a minar para o mundo todo essas ideias trazidas pelo Sola. Enquanto era igreja perseguida, ficou aqui, mas surgiu alguns homens que disseram: não, nós precisamos revitalizar aquela ideia apregoada em o Novo Testamento. E quando chega no auge dessa, não vou dizer uma revolta, mas numa disposição de enfrentar aqueles que estavam fazendo no erro, nós vemos que acontece as 95 teses de Lutero. Posso fazer uma pergunta? Quantos de vocês já leram as 95 teses de Lutero? Bom. Em 4 Barras só tinha uma irmãzinha que tinha lido. E é fato, a gente costuma, quando a gente tem um conhecimento, a gente descansa daquilo. Mas quando nós olhamos, o que Lutero foi escrever que gerou tanto impacto e que tiveram que fugir com ele? Ou seja, como ele atacou tanto, escrevendo algumas linhas. Essas teses foram publicadas em Wittenberg. O tema central, indulgência. Eles estavam vendendo o mundo. Você pensa que os religiosos de hoje, que estão vendendo terreninho dos céus, estão fazendo um negócio novo? Tá nada. Os terreninhos já foram vendidos lá atrás, né? já eram vendidos. A pessoa estava pronta para morrer. Olha, você vai morrer e nós podemos perdoar o seu pecado. Deixa a sua propriedade para a igreja. E vai lá. É tipo assim, quem quer ser abençoado, traz 10, traz 100, traz 20, é o que acontecia. E quando Lutero ele escreve as teses, esse é o principal motivo daquele momento que ele levanta. A pergunta o perdão vem da igreja ou de Deus? Lembrando que até então estava pensando, o perdão ele vem da igreja. A resposta que Lutero traz no seu questionamento o perdão é dom de Deus. Só Deus pode perdoar. É recebido pela fé, não pode ser comprado. Então essa é a mensagem que foi trazida por Lutero nas suas teses. É fato que Lutero ele foi ambíguo em muitos pontos. Por exemplo, ele rejeita a autoridade papal, mas ele aceita a proteção do Estado. Ele aceita o salário do Estado. Ele aceita ser o homem número 1 em relação ao Estado. Ele defende a igreja territorial. Isso era contrário, mas nós não podemos julgar a fralda junto com a criança. Percebe? Ele fez coisas boas e nós temos que saber o que ele fez que não é conveniente e nós vamos coar isto. Com relação a Lutero e os pais da igreja, Lutero sempre cita Agostinho. Eu até pensei que era Ctrl-C, Ctrl-V, e eu andei falando que era Ctrl-C, Ctrl-V. É Ctrl-C, Ctrl-V, porque Lutero pegou de Agostinho o que interessava para ele. Se alguma coisa não interessava, deixava de lado. A questão é, Agostinho era calvinista? E a resposta é, nem tanto.
há divergência, há questionamentos acerca disto. Ele concorda com os pais pré-nicenos quanto à centralidade da Bíblia. Então, lembra, todos eles querem voltar para o que era a igreja antes de Niceia, quando era sofredora, quando estava com a Bíblia, quando era autenticada pelo Didaquei. Eles queriam voltar para lá. Ele concorda com aqueles que ensinavam antes de Niceia, mas ele herda ainda de Agostinho as verdades sobre uma igreja mista, sobre a relação da igreja e de Estado. Então ele traz isso para a sua conduta e nós vemos se há um erro ali, esse erro é trazido e felizmente foi sendo eliminado historicamente pelo caminho. Algumas afirmações de Lutero. Agora sobre arrependimento. O legado de Lutero, ele diz assim: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos, desejava que a vida inteira dos crentes fosse arrependimento. Olha o que ele diz. Parece simplório para nós. Brasileiros, cristãos, aqui é simplório. Mas você imagina o que significa isto para todo aquele império que estava vendendo todas as coisas e dizendo, precisa pagar para entrar no céu, precisa pagar para não ir para o purgatório. Ele diz, o arrependimento é esperado a cada momento. Eu acho que vocês conhecem a palavra arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia. Significa literalmente uma mudança de mente. O que é o arrependimento? É quando eu olho de uma forma e depois eu passo a olhar de uma outra forma. E eu não estou satisfeito com o que eu vejo diferente. Isso é arrependimento. Não é choro, não. Arrependimento é uma mudança de mente. E nós vemos Lutero falando, eu tenho que mudar de mente a vida toda. Eu diria, de uma outra forma, eu nunca posso estar satisfeito com a maneira como está. É como se fala de conversão. Existe no grego não existe passado, futuro, não. Existem outras formas, auristo, contínuos, existem outras formas de verbo. E, por exemplo, uma coisa que acontece uma única vez, ele tem uma forma gramatical. Por exemplo, quando ele fala assim, nasceu de novo, é uma vez só. E tem resultados. Mas quando fala conversão, convertei-vos, ele diz, é uma coisa não contínua. Ou seja, eu preciso me converter todos os dias. Quando o mal se aproxima, eu preciso virar as costas. Eu não posso aceitar. E é o que Lutero está falando aqui. Ele desvia a atenção de pecados e passa para pecado. Porque o que estava sendo tratado pela igreja são os pecados. Você fez alguma coisa errada? Ele dizia, vai lá, reza tantas Ave-Marias, faz essa outra coisa e você resolve os seus pecados. Mas o homem tinha um caso muito mais sério, que é o caso do pecado. Não eram os pecados do dia a dia, era a raiz do pecado que estava dentro dele. E Lutero fala, nós precisamos desviar. Ao invés de ficar brincando com os pecadinhos, nós mexemos com a estrutura do pecado. E ele diz, e o Papa não pode perdoar o pecado. É uma coisa interessante, porque talvez nos nossos dias nós teríamos que dizer, os pastores não podem perdoar pecado. A igreja não pode perdoar pecado. E nós voltamos à mesma pregação de Lutero, é só Cristo que pode perdoar pecado. Isso deve nos levar àquela pregação genuína do Evangelho. O nosso assunto tem que ser Cristo. É Ele que resolve o problema mais profundo do homem. O problema que está levando o homem para uma perdição eterna. Ele vem e Ele pode perdoar pecados. E nós vimos nas Escrituras o Senhor Jesus dizendo assim, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz e não peques mais. Agora, quando ele pensa em pecados e pecado, ele faz a crítica às indulgências.
A frase era o seguinte: logo que o dinheiro tilinta na caixa, a alma sai do purgatório. Jogou o dinheiro, blim, 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 a alma saiu do purgatório. Esta era a prática da igreja. Essa era a prática da igreja. Existia dois tipos de perdões. Parciais, dizia assim: ajuda a limpar a alma de consequências do pecado. Remove parcialmente a pena temporal. Então, se eu tenho um pecado, eu vou lá e faço um pagamento por aquilo, e eu elimino aquilo que gerou o pecado, que está como consequência do pecado na minha vida. E havia as plenárias, que remove toda a pena temporal, remove completamente as marcas do pecado, elimina o pecado do homem. E nós teríamos aí que pagar mais caro por isso, porque era o almejar um perdão completo do nosso pecado. E as condições eram impostas pela igreja: realizar uma obra de indulgência, fazer uma oração, fazer tantas rezas, fazer isso e aquilo, um ato de caridade, faz isso para o pobre, faz aquilo, você pode resolver o pecado, confessar o pecado, oração de intenção papal, e é por isso que nós vamos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso vai resolver o nosso problema de pecado. E isso é trazido mesmo, essa prática da oração intencional ainda é trazida para dentro do protestantismo. Oração pelos mortos no purgatório, já ouviram nisso? Acender velas para os mortos, fazer alguma coisa pelos mortos, porque eu preciso arrancá-los do purgatório para eles não ficarem sofrendo ali, e eu preciso dar o perdão. E a igreja impunha tudo aquilo que se precisa pagar pelo pecado. Vocês não leram as 95 teses, eu vou ler duas para vocês. A número 36, Lutero diz assim: todo cristão verdadeiramente arrependido tem o direito à remissão plenária da pena da culpa, mesmo sem cartas de indulgência. É uma das coisas que ele pregou lá no portal. Todo verdadeiro cristão arrependido, ele tem o direito à remissão total dos seus pecados. Para nós é vibrante isto. O arrependimento sincero, aquele que olhou o estado do pecado, o que o pecado fez, a feiura do pecado, a vileza do pecado. Eu confesso o meu pecado. Eu não escondo o meu pecado. Eu não digo uma outra coisa para o meu pecado. Confessar é dizer a mesma coisa. E eu trato o meu pecado, é meu pecado. Eu não ponho culpa do outro, como Davi fez. Eu resolvo isso. Lutero colocou isto. Ao invés de você ficar pagando pelo perdão, se você se arrependeu sinceramente, você tem direito a um perdão plenário. 37. Todo cristão verdadeiro, sendo vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e da igreja, e isso lhe é concedido por Deus, mesmo sem cartas de indulgência. É precioso, não? Podemos criticar Lutero, podemos. Mas ele trouxe uma verdade que já tinha sido esquecida dentro do seio de uma igreja professa, que eu participo de todos os benefícios de Cristo. E aí nós lembramos: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E eu digo: é meu, benefícios de Cristo. Vocês sabem qual é a idade de Lutero quando ele tem a coragem de enfrentar o sistema? Ele tinha 34 anos. É um menino. E eu fico pensando, com todas as dificuldades, qual é o rapaz de 34 anos que tem conhecimento suficiente para poder fazer uma análise teológica ou para fazer uma crítica pública de uma situação dessa?
Quando os nossos jovens estão mais preocupados em quantos pontos tem o seu time, qual foi o resultado da última partida de futebol, nós encontramos aqui um jovem que está preocupado com coisas eternas e ele o faz. Agora, para finalizar a questão de Lutero, em 1520, o Papa Leão X dirigiu uma bula condenatória, um documento condenatório de Lutero, exigindo sua retratação. Volta atrás, ou então você vai sofrer a pena. Lutero pega a bula e ela queima a bula em público, o que agravou a situação. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, imperador e igreja ligados, lembra? Ele convoca uma assembleia chamada Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. Vamos julgar o monge. Diz a história que o caminho dele até o lugar onde estava sendo julgado, as pessoas paravam nas estradas para ver Lutero passando, e ele estava indo para aqueles que iriam julgá-lo e certamente iria condená-lo. Ele foi aclamado durante aquele percurso até chegar diante do imperador Carlos V. E lá ele é considerado herege. Diz a história que ele foi sequestrado por um grupo de amigos. E ele foi escondido no castelo de Wittenberg. E ele ficou recluso, escondido ali. E ali ele traduziu a Bíblia para o alemão, se envolvendo completamente com aquilo que ele dizia que crer ali. Fechamos Lutero. 1520 e 530, a expansão da reforma. Eixos paralelos, Alemanha, consolidação luterana. Alemanha se torna luterana, a religião luterana. Suíça, Zwinglio, mantendo a reforma lá. Tradução bíblica, catecismo. A reforma se espalha com a Bíblia no vernáculo. Nós queremos a Bíblia na mão do povo. Nós queremos que o povo tenha acesso às Escrituras. Ideia deles? Lembra lá atrás? E eu insisti na história com vocês, que lá atrás tinham grupinhos piedosos sofrendo e morrendo, investindo seu dinheiro, investindo as suas vidas, para que a Bíblia estivesse na mão do povo, e agora surge um porta-voz. E nós vemos que a Bíblia fica na mão do povo. Em 1536, nós temos Calvino em Genebra. Saímos da Alemanha, caímos para a Suíça. Tema. Lá surge os anabatistas, numa reforma mais radical. O tema deles era batismo apenas de crentes, separação, igreja, Estado. Não aceitamos o pedobatismo. Você imagina todo mundo com faixa gritando isso para pessoas ferozes que estavam passando pela reforma protestante. Falamos sobre a morte por afogamento desses anabatistas que estavam brigando dentro da reforma para que a reforma fosse mais profunda. Tornam-se, então, uma terceira via. Há registro de prisões, banimento, tortura, execução, principalmente entre os anos de 1540 e 550. E aí nós temos, ali na Suíça, nós temos Calvino fazendo de Genebra uma cidade cristã. Era o seu alvo. Por quê? Porque ele se opunha aos anabatistas. Primeiro, por razões teológicas, pela rejeição do batismo infantil, ênfase excessiva na igreja visível pura. Nós não podemos aceitar. Calvino indo contra os anabatistas. Por razões políticas, ele pegava a separação radical entre igreja e Estado, organização de comunidades paralelas, igreja e Estado, nós não aceitamos. Quem era o patrão de Calvino? Estado. Ele era padrinhado pelo Estado. Assim como Lutero, Calvino também era padrinhado pelo Estado.
E agora ele diz, igreja e Estado não podem estar juntos. Ele diz, vamos perseguir essa gente. Então, nós precisamos, eles diziam o seguinte, nós precisamos do Estado para apoiar a verdadeira religião. E se há oposição, nós partimos para a perseguição. Nós temos o caso de Miguel Serveto. Ele não era anabatista, mas ele era antitrinitariano. Foi executado em 1553 por ser herege. Ele não acreditava na Trindade. E se não acreditava na Trindade, diz a história que Calvino chega para o Estado e diz, olha, é herege. O que nós fazemos com o herege? Matamos. Diz a história que Miguel Serveto, quando ele viu que estava sendo condenado como herege, ele disse, não, mas então me mate na espada. É mais rápido. E Calvino falou, não, nós não vamos matar você à espada, porque quem mata a espada é o Estado. Herege morre no fogo. E era a forma, e a partir daquele momento nós olhamos naquela história que quando alguém era contrário à religião, ele recebia uma pena. Existem documentos que provam isto. Nós vimos documentos como ordenanças eclesiásticas, Autoridade Conselho Civil de Genebra, conteúdo, proíbe o rebatismo. Um documento proibindo que a pessoa batizasse alguém que se convertesse. Por quê? Pedobatismo, já foi batizado quando criança, então não pode batizar de novo. Escritos de Calvino, ele próprio escrevendo as suas convicções, ele diz, a espada civil deve proteger a verdadeira religião. A espada do Estado deve proteger a verdadeira religião. Quem protege a igreja é Cristo, não é o Estado. Eles não têm parte nisto. E nós vemos que vem os eixos da reforma protestante. Escritura ou tradição? Qual que nós escolhemos? Fé ou mérito? Qual que nós escolhemos? Igreja espiritual ou igreja estatal? O que nós escolhemos? Então, todas essas questões, elas são discutidas dentro da reforma protestante. E quando nós olhamos a posição dos reformadores, eles não pretendiam criar algo novo, mas corrigir a igreja à luz das Escrituras, algo que os pais pré-nicenos também faziam. O que eles estão tentando fazer? Aqueles crentes paralelos já estavam fazendo e foram mortos por causa disso. Agora eles têm um poder estatal para poder tentar isto. Olha as convergências claras. Centralidade nas Escrituras. Só a Bíblia, só as Escrituras. Irineu falava isso, Tertuliano falava isso lá no passado. ênfase na fé e graça. Clemente de Romano falava, Orígenes falava. Igreja como comunidade espiritual e não imperial. Também já estava sendo, havia briga por isso desde o início. Lutero e Calvino, eles citam amplamente os pais para provar que há uma ruptura. E nós vemos que isso acontece. O nosso tempo é nosso inimigo. Me permita pelo menos citar mais algumas coisas para a gente ficar com gosto da reforma protestante. Quando John Nelson Darby, Jane Darby, olha a reforma protestante, ele diz no século XIX, afirmando, a reforma, ela corrigiu a doutrina da salvação. Quando todos pensavam em comprar a salvação, a reforma vem e traz em voz alta somente a graça, somente a fé. E ela resgata isto, mas ele diz, mas não corrigiu a eclesiologia e nem a leitura histórica de Paulo, como nós vamos ver no sábado. Ou seja, ele pega uma leitura equivocada do livro de Romanos e ele cria aquilo que nós chamamos hoje de doutrina da predestinação. Onde Darby rompe com a reforma, rejeita a igreja estatal. Jane Darby fala, a igreja não pode ser Estado. É por isso que nós não temos nenhuma ligação com política.
É por isso que os nossos púlpitos não têm nenhum deputado assumindo o púlpito, porque nós não temos ligação. Isso não é coisa deles. Nós vemos que a reforma, ela distingue radicalmente Israel e igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas para os calvinistas, o plano de Deus com relação a Israel, ele fechou. Não tem mais nada para acontecer. Isso aqui é ensinado. E quando se fala de que tem mais coisas lá na frente, eles nos chamam de hereges por afirmar isto. Eles pegam em capítulo 9 de Romanos e eles fazem uma leitura como se fosse vem Israel e há um replace de Israel pela igreja e acaba qualquer aliança com Israel ali. Ele diz, nós vemos que isso rompe com as Escrituras. E ponto-chave para debates. Denominações nascidas do protestantismo. Igreja luterana. A igreja luterana nasce direto da reforma protestante, é iniciada com Martim Lutero no século XVI. Ela se organiza progressivamente entre 1517, reforma, e 1530, à medida que essa ruptura com Roma vai cristalizando, vai se tornando irreversível. Então, faz-se um documento, e agora existe uma religião que está reconhecida aqui. Nós temos ainda, em 1530, a Confissão de Augsburgo, eu não falo alemão, Augsburgo, que, na verdade, faz parte de grupos que saíram de dentro da Reforma Protestante. Era um documento oficial do luteranismo. E ele é apresentado. Nós vimos que o artigo 5º do documento afirma que a fé é gerada pela palavra. Eu acho interessante isso. Dentro do luteranismo, do documento do início da igreja luterana, há um artigo que diz claramente, artigo 5º, afirma, a fé é gerada pela palavra. Você sabe o que o calvinismo fala? A fé, ela é dada por Deus, é um presente de Deus. Eles pegam literalmente, isso não vem de vós, é dano de Deus, como se isso não vem de vós fosse a fé. Ou seja, Deus, ele enfia a fé em você para você confiar nele. É algo gerado lá na eternidade, predeterminado na eternidade. Mas na reforma protestante, luterana, ele diz, a fé vem pela palavra de Deus. E bate tanto com as Escrituras, né? O que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que aqui ela passa a ser uma igreja organizada. A igreja luterana, naquele momento, ela não ensina a predestinação individual. Então, não são todos os protestantes que falam de predestinação de indivíduos para o céu ou para o inferno. Ela se omite ali. Afirma que Deus oferece graça por meio da palavra e gera a fé, onde e quando lhe apraz. Ou seja, você tem o evangelho, você ouve a palavra, você é convencido pela palavra, você põe fé naquilo que Deus faz. E ele faz isso do jeito que ele quer fazer, correto. Ele diz, a palavra é pregada, o Espírito gera fé, o crente é justificado. Luteranismo. Eu estou apreciando a postura deles com relação a essas doutrinas especiais. Ele diz, a palavra é pregada, o Espírito gera fé, o crente é justificado. Augsburgo não constrói um decreto eterno oculto como eixo de salvação, como o calvinismo. Lembra que Calvino veio um pouquinho depois. E ele diz que lá no passado Deus fez um decreto. Eu vou salvar esses e esses eu vou fazer para o inferno. Mas quando nós chegamos no credo da igreja luterana, nós vimos que esse não é o eixo. Quando nós olhamos a questão de graça, Agostinho e Calvino, eles dizem, a graça é irresistível.
Ou seja, quando alguém é predestinado, e vocês têm que ir acostumando com essa nomenclatura, a graça é irresistível. Quando você ouve o Evangelho, se você é predestinado, imediatamente você vai ser ganho pela graça, convencido pela graça e salvo pela graça. Você não tem como dizer não. Na Confissão de Augsburgo, ela diz: graça é eficaz pela palavra de Deus. Ou seja, ela traz a palavra da graça, e a palavra gera fé, e eu recepciono a palavra. Novamente, nós vemos uma diferença de estrutura com relação à doutrina da salvação. Acho que eu vou parar por aqui. Ainda poderíamos falar sobre Calvino e a Reforma Suíça, sobre Zwinglio. Poderíamos falar sobre Calvino chegando em Genebra, o legado histórico da Reforma, as igrejas que surgiram pelo caminho a partir da Reforma, onde é que falhou, onde é que aqueles pensadores, eles se desviaram daquilo que estava nas Escrituras, como a doutrina da predestinação, a coerção estatal, a igreja mista, e a maneira como Calvino lia Paulo. A leitura de Calvino com relação à Epístola de Romanos é uma leitura equivocada. Mas e os reverendos vão falar assim: quem é esse pequeno aí que está falando isso? Não estou falando não, porque até o ano 300 é histórico de que realmente era uma outra forma de ler. E quando nós chegamos no braço do Oriente, eles fazem a leitura exatamente como nós fazemos, e não como Calvino fez. Depois vem o anglicanismo, e depois vem o metodismo, e depois nós vemos todas as contribuições que dá todo o movimento protestante. Eu vou terminar só falando das contribuições das igrejas protestantes. Eu falei, não joga o bebê junto com a fralda, porque tem coisa boa ali. Houve a leitura das Escrituras, a autoridade das Escrituras. A Bíblia era enterrada para meia dúzia. E agora, com todo esse movimento, traz a Bíblia e põe na mão do povo. E nós hoje colocamos uma Bíblia debaixo do braço, e nós vimos para cá, e nós passamos uma semana estudando as Escrituras aqui, porque tanto interesse, foi o interesse evocado quando ele diz: a autoridade está nas Escrituras. Valorização do sacerdócio de todos os crentes. Não é mais quando um padre reza uma missa em latim, de costas para o povo, e o povo não está entendendo nada, e só acompanha aquilo, e ele diz: não. Todos nós temos a nossa função dentro da igreja, cada um precisa ter a sua função. O estímulo à educação e à alfabetização, já falamos sobre isso, como se estimulou. Rediscutir a questão da salvação pela graça e pela fé, isso foi trazido pelo protestantismo. E se nós estamos aqui numa semana discutindo como é que a doutrina da salvação ela chega até nós, sem dúvida nenhuma, tem todos os benefícios daqueles que levantaram a voz no meio de toda a oposição e disseram somente as Escrituras. Podemos rever o governo da igreja, não caindo num bispado, não caindo num clericalismo, ênfase numa experiência pessoal com Cristo e uma santificação pessoal. Ou seja, eu preciso de uma experiência com Cristo. Eu não devo viver a experiência de outros. Cada um precisa ter a sua própria experiência com Cristo. Sem dúvida nenhuma, essa luz ela se acende quando irmãos levantam e eles dizem aquilo que o povo precisava ouvir. Erros mantidos no protestantismo, continuaram casados com o Estado. Todo o protestantismo. A manutenção do clericalismo. Algumas igrejas protestantes, elas continuam até com as vestimentas trazidas pelo catolicismo. Elas se mantêm.
Hoje está havendo algumas mudanças, só de terno e gravata, mas até pouco tempo mantinha-se o colarinho, mantinha-se as batas, a igreja, as outras igrejas ainda mantêm toda a parafernália. O denominacionalismo, eu sou presbiteriano, eu sou anglicano, eu sou luterano, e aquele prazer em ser diferente e buscar um nome que divide os cristãos. Isso foi mantido. O pedobatismo. Se eu fosse pensar, quem é protestante? Olha a vida do protestante, você vai ver, ele batiza criança. Se você não batiza criança, você não é protestante. Pode olhar. Anglicano, luterano, presbiteriano, todos eles batizam criança. E não tem muito argumento, eles vão pelo argumento, somos aliancistas, somos isso, aquilo, mas na verdade é toda uma colheita que eles vêm, um fardo que eles trazem de lá. O pedobatismo é o batismo de criança. A doutrina agostiniana da predestinação para o céu e inferno. Esses foram chamados para o inferno, aqueles são chamados para os céus. E eles querem emitir a opinião de que há uma justiça nisto. Voltamos ao mesmo ponto. A própria Bíblia, o Deus da Bíblia diz assim, se você sabe fazer o bem e faz o mal e não o faz, você peca. Se Deus pode salvar alguém e ele diz, eu não quero fazer esse bem, peca, Deus não peca. Ou seja, ele abre, ele diz, todos pecaram, ele tem o desejo de que todos cheguem ao arrependimento, e todos não é só os eleitos, como eles apregoam. Quando diz todos pecaram, ele diz que todos é todos, mas quando ele quer que todos se salvem, é só os eleitos. É, no mínimo, uma forma desonesta de olhar o texto. Agora falo como linguista. É tão difícil pensar nisso, como as testemunhas de Jeová fazem na sua tradução da palavra Kyrios. Quando ela se refere a Deus, eles traduzem Jeová. Quando a mesma palavra se refere a Jesus, eles chamam de Senhor. Uma forma tendenciosa na sua tradução. E nós temos que saber que Deus é um Deus misericordioso. Ele almeja, ele espera, ele aguarda que a pessoa chegue ao arrependimento. E continuaram com a divisão de clero e leigo. Quem é o reverendo e quem é a gentalha. Mantém-se ainda dentro do movimento até os dias de hoje. Amanhã, se Deus permitir, se Cristo não tiver voltado aqui, volte, era muito melhor, nós vamos ver sobre os irmãos de Plymouth. Ou seja, o movimento que houve depois da reforma, quando chega daqueles reformadores mais chatos que tiveram, os irmãos de Plymouth, quando eles dizem, nós precisamos voltar à simplicidade. E eles apregoam isso. Que Deus possa nos abençoar, que você possa...